tudo que criaste. Mostra teu coração. Deus, vou te revelar em toda a criação. Teus planos são de paz. Tua mão tudo sustém. Sei que me guardarás. Tu fazes como eu bem. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim. Jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Teu filho enviaste, por amor morreu na cruz. O melhor tu entregaste. Seu nome é Jesus. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim. Jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim. Jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Quero ouvir essas palmas. Vamos declarar que Deus é bom, amém? Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom para mim. Para mim. Deus, tu és bom para mim. Tua graça não tem fim. Jamais me irás deixar. Deus, teu amor por mim, fiel até ao fim, jamais irá falhar. Bem-vindos à casa do nosso Deus, irmãos. Espero que estejam bem. Espero que sintem-se bem aqui na casa do nosso Deus. Amém? Vamos continuar a adorá-lo. Amém? Amém. No monte há uma cruz, símbolo da tua luz, e foi na tua dor que
Jesus, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por aquilo que tu fizeste na cruz, Deus. Obrigada, Deus. Clamam, declaram a glória
Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Aquele que é inigualável e ao qual ninguém se pode comparar, nós louvamos e exaltamos nesta manhã. Aleluia. Vamos aproveitar para nos saudarmos nesta manhã, cumprimentarmos aqueles que ainda não tivemos a oportunidade de o fazer, saudar com a paz de Deus, e depois queremos orar e meditar na palavra de Deus também nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Senhor, obrigado por esta amizade, irmandade, este relacionamento que podemos ter uns com os outros por causa daquilo que Jesus fez por nós. Nós te agradecemos, nosso Pai, e pedimos que continues a derramar a tua bênção sobre a família que é a igreja, o teu corpo, do qual tu és o cabeça. Louvamos-te nesta manhã. Amém. Amém. Salmo 23, eu acho que muitos de nós nesta manhã poderíamos citar de cor pelo menos alguns versículos deste Salmo, verdade? Acham que sim? Eu gostaria de refletir na base do Salmo 23 acerca de etapas na vida.
E todos nós já passamos por várias etapas na nossa vida e não sabemos que etapas é que ainda estão diante de nós, à nossa frente, mas com a ajuda de Deus em cada etapa, em cada estágio da nossa vida, aquilo que a vida nos trouxer, queremos ser fiéis e queremos que Cristo seja glorificado em nossa vida e nas nossas escolhas. A primeira fase que eu gostava de ver convosco está do verso 1 ao verso 3 do Salmo 23. Nós vamos ter também projetado, mas se quiser abrir a sua Bíblia, este é um salmo, como disse, de Davi, bastante conhecido. É mais do que o Salmo 23, simplesmente, que decoramos muitos versículos. Este salmo representa 4 etapas distintas, 4 estágios, 4 períodos diferentes da vida de Davi. O primeiro período lembra-nos Davi quando ele era pastor. O segundo período vai nos lembrar Davi quando ele era soldado. O terceiro período vai nos lembrar Davi quando ele era rei. E o quarto período lembra-nos Davi com aquilo que ele quis ser em cada um dos momentos: adorador. Adorador de Deus. O seu desejo pela casa de Deus. Então, primeira fase são os pastos verdejantes. Verso 1, 2 e 3 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, e ainda diz que nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Coisas bonitas que temos aqui. Ele é pastor, nada nos faltará. Não só coisas boas, mas também algumas coisas menos boas não têm faltado. Mas ele é pastor e ele está lá. Ele faz-nos deitar em pastos verdejantes, fala de descanso, guia-nos mansamente. Sabe, eu cresci numa quinta com vários hectares e os meus avós tinham várias dezenas e algumas vezes até centenas de ovelhas, e sei o que é guiar as ovelhas mansamente, mas também enquanto garoto acho que as guiei algumas vezes aceleradamente e fiz outras maldades das quais tive alguns castigos, mas aprendi muita coisa em todo este processo. A ovelha gosta de ir mansamente aos pastos, gosta de regressar tranquilamente, mas Deus diz que quer refrigerar a nossa alma, quer guiar-nos, e as veredas em que andamos, os caminhos em que andamos, têm que ser caminhos de justiça. Não da nossa própria justiça, mas de justiça. Então, o primeiro cenário deste salmo é o campo. Davi era um pastor, cuidava de ovelhas, e por isso o texto começa a falar de todos estes ingredientes: de pasto, de água, de sombra, de caminhos por onde as ovelhas habitualmente passam. E Davi, nesta fase, nestes primeiros 3 versículos, com toda a certeza, ele está a lembrar o período da sua vida em que ele cuidava do seu rebanho. Eu lembro-me, por exemplo, em 1 Samuel 17, quando o seu pai o chama para que ele depois vá lá ao vale de Elá, ver o que é que se está a passar com o combate dos judeus contra os filisteus. Ele guardava umas poucas ovelhas no deserto. É o que o seu irmão o acusa de fazer e de deixar aquelas ovelhas ao abandono. Mas a verdade, e porque estamos a falar de estágios e etapas da vida, é que Davi não abandonou aquelas ovelhas quando o pai o chama para um outro desafio, para alguma outra responsabilidade. Diz a Bíblia que ele deixou aquelas ovelhas ao cuidado de um guardador de ovelhas. Alguém contratado para cuidar e que cuidou daquelas ovelhas também. Significa que ele avança para um novo estágio, mas ele tenta fechar bem os ciclos que estão atrás e tenta avançar e progredir na dimensão daquilo que Deus tem para ele. Repare, pastos verdejantes significa alimento espiritual. Davi era pastor, mas ele está a reconhecer que há um pastor por cima dele. Ele sabe o que é cuidar de ovelhas, ele sabe o que é levá-las a pastos que são bons pastos, mas ele está a dizer: Deus ainda faz melhor do que eu sei fazer para com as ovelhas que eu cuido. As águas tranquilas representam o refrigério, o sossego, e há vezes que a vida traz-nos situações tão complicadas que nós precisamos deste refrigério, precisamos sentir este pastor divino, o Senhor, a cuidar, a levar-nos aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e as veredas da justiça
representa o caminho certo que devemos percorrer. A Bíblia diz que há caminho que ao homem, inicialmente e aos seus próprios olhos, parece um bom caminho, mas o seu fim às vezes não é um caminho assim tão bom. Precisamos seguir no caminho não que parece bem aos nossos olhos, mas que aos olhos de Deus sabemos que é o caminho certo. Há tantas pessoas que por vezes dizem, bom, mas eu orei e eu às vezes não sei. Gostava de saber que tipo de oração é que algumas pessoas fazem para dizer que tomaram determinadas decisões quando depois percebemos que Deus não estava realmente nisso. E às vezes usar o nome de Deus dessa forma. De que forma é que nós oramos? Às vezes há pessoas que apenas oram querendo obrigar Deus a assinar por baixo daquilo que nós já escolhemos. E esse não é a verdadeira atitude que devemos ter em oração. Eu acredito que enquanto Davi contemplava as suas ovelhas a pastar, a beber água, a avançarem pelos trilhos, Davi estava a ser preparado para cuidar do povo de Deus. Ele estava a cuidar de animais, mas Deus estava a prepará-lo para cuidar de pessoas no futuro. Ele talvez não podia imaginar que na medida em que ele fosse efetivo, em que ele fosse fiel, em que ele fosse dedicado, em que ele se entregasse àquilo que Deus lhe tinha dado, Deus iria levá-lo para algo maior ainda. E isto é aquilo que a Escritura nos diz, sermos fiéis no pouco. Mas Deus tem outros estágios onde talvez nós não podemos imaginar e Ele nos quer colocar. Então, e para fechar este primeiro ciclo rapidamente, esta primeira fase da vida de Davi mostra o tempo, ou representa o tempo que também nós passamos na nossa simplicidade, mas a ver a suficiência de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a experimentar Deus, a pastorear a nossa vida. Talvez lembre-nos até quando deixámos a vida de pecado e aceitámos Cristo como nosso Salvador, a maneira como Ele começou a pastorear a nossa vida, a guiar a nossa vida, a levar-nos a lugares que nós não imaginávamos e a experimentarmos refrigério que nunca tínhamos experimentado dessa maneira e talvez até nesta manhã nós podemos lembrar-nos de um tempo em que já vivemos uma vida talvez mais simples, mais tranquila, mais cheia de paz, mas vivemos dias hoje que não são necessariamente assim. Vivemos dias hoje que são tão acelerados, tão difíceis, mas no meio de cada estágio Deus quer preparar-nos para nos chamar para algo maior se nós formos fiéis. Há pessoas que dizem, eu vou ser fiel se Deus me der isto e abrir esta porta, aí eu vou ser fiel. Mas nós temos que ser fiéis no estágio onde estamos, para que Deus possa levar-nos onde Ele nos quer levar, e é isso que Deus faz de uma forma incrível. Então, este primeiro estágio demonstra-nos, representa que Deus é pastor e Deus é aquele que cuida de nós. Davi cuidava de ovelhas, Deus cuida do seu povo e quer pastorear-nos. A Bíblia diz que nós somos rebanho, ovelhas do seu pastoreio. E queremos que Ele continue a guiar, a pastorear a nossa vida dessa forma maravilhosa. A segunda fase encontramos no verso 4. Representa uma fase distinta da vida de Davi. E ele diz neste verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Sombra, neste sentido, não é aquela sombra tão boa que nós no verão gostamos. Aqui sombra tem um outro significado. Tem um significado de algo sombrio, de algo difícil, de algo às vezes até tenebroso e de morte. Mas ele diz uma coisa, ele tem consciência que pode passar por estes lugares, mas ele tem uma consciência que também sobre Deus e uma tangibilidade que ele não perdeu. E ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele vai dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. Passar por estes lugares não é fácil. Às vezes há lágrimas, às vezes há dor, mas Davi está a dizer que também há o consolo de Deus. O consolo que os amigos podem dar é fantástico, é importante. A Bíblia diz que quem tem muitos amigos pode alegrar-se, pode congratular-se, mas lembra-nos que há um amigo que ainda é mais chegado do que um irmão ou do que esses amigos íntimos que nós podemos ter. E a segunda fase é um ambiente oposto ao primeiro. Na primeira fase ele é pastor, está no campo, tem veredas maravilhosas, tem água que é de refrigério, tem pastos que são verdejantes, mas agora o ambiente, o cenário muda. E ao invés disso tudo, Davi agora está num vale de sombra e morte.
já não são pastos verdejantes, já não é água de refrigério, já não são veredas tão boas como o que está no verso 1, 2 e 3, mas aqui no verso 4 são veredas de sombra, são veredas de morte. O que é que aconteceu? Bom, nós conhecemos uma parte da história. Davi alistou-se no exército de Saul e ele vai tornar-se escudeiro de Saul. É verdade que ao início, quando os homens de Saul queriam mais gente para o exército, para reforçar o exército na batalha contra os filisteus, passaram lá na casa de Jessé, o pai de Davi, e escolheram alguns dos seus irmãos para irem engrossar as fileiras. Davi não foi escolhido, Davi foi preterido, não teria o perfil, não teria a robustez. Aos olhos humanos parecia que não ia dar nada, mas uma coisa que tenho visto e continuo a acreditar, porque é um princípio da palavra de Deus, é que aquilo que os nossos olhos veem, ou às vezes não veem, Deus é Deus da sua obra, da sua igreja, dos seus planos, e os planos de Deus vão cumprir-se. Independentemente daquilo que nós podemos estar a ver naquele momento, se formos fiéis, se confiarmos em Deus, é como diz a Escritura, com muitos ou com poucos, Deus é aquele que faz a sua obra. Mas naturalmente é bom podermos estar numa equipa, é bom podermos ser muitos, mas Davi, ele estava consciente de que às vezes fica-se um bocadinho isolado, um bocadinho só, mas ele confia em Deus. E chega ao momento em que ele alista-se no exército de Saul, diz 1 de Samuel 16, 21, diz isto, e também por um tempo ele tentou conciliar o cuidado do rebanho com a nova tarefa, a nova responsabilidade de ser um militar. 1 de Samuel 17, 15 diz-nos isto, mas a partir do momento em que Davi vence Golias, torna-se um guerreiro. E 1 de Samuel 18, 5, todos estes capítulos seguintes, diz-nos que ele tornou-se um guerreiro. Ele derrotou os temidos filisteus, inimigos históricos do povo de Deus, e ele passou a ser comandante do exército. Lá no capítulo 18 de 1 de Samuel, verso 13, diz que ele chegou ao posto. Agora ele não era apenas escudeiro, não era apenas alguém que lutou circunstancialmente, mas ele era comandante do próprio exército. E neste tempo de guerra, Davi, ele passou a ficar não em pastos verdejantes, estou a contrastar com a primeira etapa, não em lugares de refrigério, não em veredas de justiça, mas ele passou a ficar em trincheiras de batalha. Ele passou a ficar no campo, muitas vezes, escondido em cavernas escuras, lutando em vales onde via a morte todos os dias. E em todo o tempo, ele buscava o livramento e a proteção do Senhor para a sua vida. Esta segunda fase da vida pode representar tempos de luta pelos quais nós passamos, por vezes, e perseguições, enfermidades, qualquer situação que possa ter que ver com perigo de vida, mas em que nós temos que depender de Deus. E quase todas as pessoas já passaram por fases assim. Esta é a realidade. E quando o combate é tão intenso que parece que estamos num vale mortal e escuro, onde não vemos possibilidades, onde parece que não há caminhos, sabe? Este período é importante. Porquê? Porquê é que eu posso dizer que este período é importante? Este período é importante para experimentarmos dependência de Deus, o livramento de Deus, o poder de Deus, para percebermos que não é na nossa força, que não é por causa de nós, mas que precisamos que o Divino Pastor cuide da nossa vida e nos proteja mesmo quando passamos por estes caminhos, por estas etapas, por estes lugares. E sabe, esta etapa ensina-nos que Deus está a proteger-nos, que Deus é aquele que cuida de nós, que Deus é aquele que, mesmo nos momentos mais difíceis, de dor, de luto, circunstâncias e adversidades que nós não podemos controlar, mas que por vezes se abatem sobre a nossa vida, parece que ficamos sem chão. Ainda sabemos que, como disse Davi neste versículo 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está lá para guiar, para mostrar qual é o caminho que devemos trilhar, porque às vezes pensamos, já não há mais caminho, ou não tenho vontade de continuar a caminhar.
Mas Ele está lá para nos ajudar, mesmo nestes caminhos difíceis, nós podermos continuar a dar passos. Às vezes não são passos tão largos, ou não caminhamos com tanto entusiasmo, mas continuamos a dar passos, às vezes passos de fé, com a ajuda e a força que Deus nos dá, de valor em valor, até chegarmos ao lugar que Deus tem para nós. E a terceira fase é uma fase bonita. A terceira fase representa a mesa do banquete. Verso 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Outro cenário diferente. Verso 1, 2 e 3 representam enquanto ele era pastor e a vida no campo. O verso 4 representa o vale da sombra e da morte, quando ele era soldado e passava a vida em lutas. Mas agora o verso 5 representa a mesa do banquete. Agora Davi já não é pastor, já não é soldado, Davi agora é rei. Ele agora é rei. Primeiro começou a reinar em Hebrom e depois em Jerusalém e agora rei sobre toda a nação. E esta terceira fase em que o ambiente muda, em que o cenário muda totalmente, Davi, ele passou a morar no palácio e passou a sentar-se em mesas de banquetes. Que bom, estão alguns a pensar. Campo, trincheiras, agora palácio. Às vezes pensamos que a nossa vida é só o campo, ou é só trincheiras, ou é só o palácio, e não é verdade. Tal como aconteceu na peregrinação de Israel no deserto, desde Ramsés no Egito até que entraram na Terra Prometida, eles passaram em vários lugares. Lembramos-nos de dois. Lembramos-nos de Mara, um lugar de águas amargas, mas também lembramos-nos de Elim, um lugar de oásis, de refrigério. E a nossa vida, tantas vezes, é um mix destas situações e destas etapas, mas temos que, com a ajuda de Deus, aprender a viver em cada uma delas. Aprender a escolher, aprender a decidir, não deitar tudo a perder, nem tomar decisões precipitadas quando as coisas ainda não são aquilo que nós imaginamos ou gostaríamos, mas fazermos parte daqueles que Deus usa para mudança, para transformação. Repare só 4 elementos que nós encontramos aqui neste versículo 5. Mesa, inimigos, cabeça ungida com óleo e um cálice que transborda. Mesa significa uma vida abundante e Davi agora tinha. Inimigos aqui significa vitória e livramento. Os inimigos aqui não são os inimigos que vinham lutar com ele, são os inimigos que vinham à presença dele e vinham bem domados. Não faziam o que queriam, não tinham hipótese. Eles vinham diante dele e Davi tinha autoridade sobre eles. Unges com óleo representa também o poder do Espírito Santo, a unção de Deus sobre a nossa vida, que é tão importante. E um cálice que transborda, eu aqui vejo que representa sustento de Deus, representa comunhão com Deus também. E é interessante que Davi lembrava-se, com toda a certeza, ele lembrava-se, quando ele recebeu a unção pelo profeta Samuel, e ele foi cheio do Espírito Santo. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, diz isto, e diz que desde aquele dia em diante o Espírito Santo nunca mais saiu sobre a sua vida. Houve uma altura difícil na vida de Davi, que está representada no Salmo 51, em que ele percebeu, por causa de algo que fez na sua vida, por causa de escolhas erradas que ele fez, o Espírito Santo poderia sair. Por isso ele diz: não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele ainda pede mais algumas coisas, mas há uma que eu queria destacar. Ele disse: torna a dar-me a alegria da salvação. Porque a alegria da salvação pode-se perder. E Davi estava com ela esgotada ou já perdida, mas ele diz: eu preciso de voltar a sentir a alegria do que é ser salvo, a alegria do que é ser crente, a alegria do que é viver com Deus e caminhar com Deus, porque isso traz-nos alegria.
não é a alegria das nossas escolhas, não é a alegria que depende se eu estou no campo e nos pastos verdejantes ou como soldado na luta e no vale da sombra e da morte. Não, a alegria não depende das circunstâncias à nossa volta. A alegria depende da certeza que eu tenho no meu coração como expressão do fruto do Espírito. Há pessoas que ficam alegres quando têm uns sapatos novos e há razão para isso. Umas calças novas, um carro novo. Uau, então se for uma casa nova, motivos de alegria. Mas que lembramos que todas essas coisas novas um dia vão ser velhas. Eu ainda me lembro de alguma coisa que o meu avô construiu na quinta onde eu cresci e que hoje está lá e é ruínas. Ruínas, mas foi novo. Causou tanta alegria, ali aconteceram tantas coisas boas, mas hoje são ruínas. Há coisas que nós precisamos de cuidar para que não fiquem em ruínas, mas a verdade é que a alegria de Deus não depende se nos acontecem coisas boas ou não. Claro que é bom acontecerem coisas boas, não acham? Mas às vezes no meio de coisas que não são boas, nós aprendemos a depender de Deus e a experimentar o seu amor, a sua graça, de uma forma incrível. Eu não gosto de escolher tempos difíceis. Não os escolheria. Se eu pudesse sugerir ao Senhor, naquele versículo, importa que por muitas aflições nós possamos herdar o reino dos céus. Se eu pudesse sugerir, Senhor, pelo menos tira muitas. Deixa lá as aflições, mas que não sejam muitas. Mas a verdade é que no mundo temos aflições e temos muitas. E temos sido afligidos, e o texto da Escritura diz isto. E como cristãos não devemos surpreender-nos disto acontecer, mas devemos fortalecer-nos em Deus. É isso que Davi nos quer ensinar, para vermos a sua graça, a sua glória e o seu poder, e vermos o que Deus pode fazer na nossa vida de uma forma incrível. Os inimigos agora de Davi, ele não tinha que estar na luta com eles lá no campo, escondido, nas grutas, etc. Mas os inimigos eram conduzidos à sala do trono, nem sequer se podiam aproximar dele. E quando chegavam aprisionados, humilhados, tinham que respeitá-lo, tinham que reconhecer o seu poder. Mas Davi reconhecia que aquilo que ele era hoje era por causa do que Deus tinha feito, era por causa da mão de Deus. Se Deus retirar a sua mão de sobre a nossa vida, nada vale a nossa vida, não faz sentido. Mas queremos que Deus possa sustentar a nossa vida nas suas mãos, para que a nossa vida possa ser uma vida abençoada. Deixe-me ainda descrever esta etapa da vida de Davi. Davi bebia do cálice real, ele tinha refrigério, comia do banquete que o sustentava. Eu acho que ele escolhia a comida que ele queria. Era um extraordinário lugar, e Deus tantas vezes leva-nos a lugares extraordinários. Nós reconhecemos que não merecemos, que nem é pelos nossos méritos. A mesa do banquete representa uma fase da vida em que alcançamos coisas pelas quais oramos, em que conquistamos, em que com a ajuda de Deus vemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. É um tempo de vitórias após as lutas. Há lutas, mas queremos dizer nesta manhã, há vitórias pelas quais nós louvamos a Deus e queremos celebrar as vitórias que Deus nos tem dado. Deus tem uma mesa preparada para nós. Sim, um dia no céu. Sim, um dia no céu, mas mesmo aqui Ele tem manjares com os quais nos quer sustentar. Ele livra dos inimigos, mostra que a luta acabou. É verdade, acaba uma e onde vir outras. Eu durante algum tempo orava e dizia, Senhor, livra-me desta luta, estou cansado desta. Agora já não oro assim. Peço que Ele me dê graça para lidar com aquela que está, pelo menos já a conheço. Porque senão aquela vai, há de vir outra que eu não conheço, pode ser mais difícil. Mas de uma forma um bocadinho com graça, mas entenda, a vida é assim. Mas o que o apóstolo Paulo pede a Deus é que Deus lhe possa dar graça, porque foi isso que Deus lhe prometeu. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E às vezes olhamos para nós e dizemos, estou fraco. Não estou com forças suficientes. Olhamos para o tamanho do desafio, para o tamanho da luta, para o tamanho do problema e dizemos, eu não sou capaz em mim mesmo. Mas Deus quer fazer connosco o mesmo que fez com Davi. Ele é o rei que quer continuar
a sustentar-nos, a renovar-nos. Irmãos, a sua unção sobre nós faz com que o nosso cálice possa transbordar. E a palavra de Deus, falando sobre o Espírito Santo que está em nós, fala de rios de água viva, transbordando de nós, do nosso cálice, da nossa vida, para a vida de outras pessoas que estão à nossa volta. Por isso precisamos ser de uns para os outros. Às vezes precisamos que de outros transborde para a nossa vida. Mas quando estamos cheios de Deus e da sua graça e unção, nós podemos ser vidas que transbordam para a vida de outros. E às vezes apenas estamos a pensar em que outros transbordem para a nossa, em que Deus nos dê, em que Deus use pessoas, mas tantas vezes Deus quer desafiar-nos, que nos quer usar a nós, para que a nossa vida possa transbordar de bênção para a vida de outros e sermos uma bênção. Então esta fase, e antes de entrarmos na última, esta fase é a fase que nos mostra um tempo de refrigério, de conquistas, de que Deus tem vitória para nós, de que Deus tem lugares onde nos pode levar, onde nos pode trazer, que nós talvez não podíamos imaginar. E a última fase, para depois fazermos uma conclusão, é a fase que eu chamaria a fase da casa de Deus. Diz o verso 6, certamente, não é talvez, não é vamos lá ver. Davi diz, eu tenho a certeza, certamente, que a bondade e a misericórdia, bondade de Deus e a misericórdia de Deus, diz Davi, me seguirão todos os dias da minha vida. E ele diz algo bonito agora, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta quarta fase revela onde Davi queria chegar. Qual era o seu grande desejo? Qual era o seu alvo? Muitos salmos, e nós conheceremos muitos deles, falam de Davi e da casa de Deus. Até conhecemos o texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas sabe, durante o reinado de Davi, não havia templo. Não havia casa de Deus no sentido do templo que nós depois conhecemos, lá em Jerusalém, muito obrigado, mas havia um lugar onde Deus era adorado. E Davi está a falar do lugar onde ele queria chegar e estar e adorar a Deus. Pode ser uma casa, pode ser um tabernáculo, pode ser um lugar simples ou mais elaborado, mas Davi queria estar na presença de Deus. Aqui, casa de Deus, fala da presença de Deus. E Davi passou a visualizar este cenário para o resto da sua vida. O que ele queria era a casa de Deus. O que ele queria era a presença de Deus. O que ele queria era, independentemente que a sua vida voltasse a ser pastor, que já tinha passado por aí, ou soldado, ou como rei, o seu desejo era a presença de Deus. Em cada estágio, o nosso desejo tem que ser pela presença de Deus. Por viver na sua presença, por viver diante dele. E sabe, neste tempo da sua vida, Davi dedicou-se à adoração ao Senhor. E ele fez várias coisas que mostram isso. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele louvou a Deus no meio do povo. E já estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 15. Fala-nos disto mesmo. E ele quis também construir o templo para o Senhor. Mas Deus não lhe permitiu. Ele achou que a sua casa, o seu palácio, uau, tinha tudo aquilo que se podia desejar. Via-se a bênção de Deus, a maneira como Deus operou e o trouxe àquele lugar. Mas de repente, ele dizia, então, eu estou num palácio e Deus está a ser adorado numa tenda. Não faz sentido. A casa de Deus tem que ser um lugar onde possamos adorá-lo e onde Deus possa ser honrado, um lugar que dignifique o seu nome. E ele quis construir esse lugar. Mas Deus disse, olha, Davi, nem todos podem fazer tudo. Tu já fizeste várias coisas, tu foste, apesar de teres passado por vários estágios, aquele estágio que mais te caracterizou foi o estágio de seres um guerreiro. Tu tens as mãos cheias de sangue, tu foste um lutador, foste um conquistador, derrotaste tantos inimigos, lideraste na derrota de tantos adversários e tu foste o homem do sangue, da luta e das batalhas. Alguém vai construir a casa, mas o desejo é importante, mesmo que Deus
diga que outro vai fazer, mas eu estar disponível para que, se Deus quisesse, eu poder ser a pessoa que Deus usava. Isso é importante. E aqui está a escolha de Deus, a soberania de Deus, e Deus diz-lhe que alguém vai construir esse templo, contudo ele recebeu a promessa que quem iria construir esse templo seria um seu descendente, e como nós sabemos, nós iremos ter pouco tempo depois o chamado Templo de Salomão. Um templo fantástico. É verdade que o templo mais à frente de Salomão vai ser destruído e depois do cativeiro há de ser reconstruído e chamado o templo de Zorobabel, e parece que a comparação entre os dois era tão estranha, porque o templo de Salomão era de uma opulência incrível. É verdade que Davi não o construiu, mas ele preparou as coisas, comprou muitas coisas, comprou o lugar, comprou matérias-primas e alguém constrói o templo. Ele nunca entrou no templo, mas a casa de Deus estava no seu coração. É muito importante que a presença de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus possa ser alguma coisa que está no nosso coração. E que nos preocupamos com a igreja local, com o corpo onde pertencemos, e oramos e pedimos a bênção de Deus, e oramos para que Deus ajude, fortaleça, abençoe cada um, para darmos passos juntos e nos animarmos uns aos outros, até chegar aquele dia em que vamos estar na presença do Senhor. E é este o trabalho, e é este o processo, e há alguma coisa tão importante. Então, Davi preparou o local onde o templo seria construído, reuniu tesouros, materiais para a construção, orientou Salomão e também os príncipes do povo a respeitarem determinadas coisas, determinados princípios sobre a obra que eles iam fazer. Não era uma obra qualquer, era a casa de Deus. E eles iriam dar o melhor pela casa de Deus. Deixe-me dizer, esta fase é o propósito de Deus para nós. A casa de Deus, a obra de Deus, a presença de Deus, algo que buscamos, e nós precisamos viver na presença de Deus. Temos que lembrar-nos que Deus nos vê e está em todo lugar. E se nós nos temos dedicado à casa do Senhor, vamos continuar a fazer isso. Se temos orado pela obra do Senhor, vamos continuar a orar pela obra de Deus, porque aquilo que estamos a fazer é certo. Orar pela obra de Deus, pedir que Deus possa prosperar a sua obra, abençoá-la e fazê-la crescer. E olha, temos que lembrar que nós somos o templo do Espírito Santo e precisamos de viver na presença de Deus. E Paulo aos Coríntios fala disto e lembra-nos desta verdade tão importante. Nós temos uma chamada para fazer a obra de Deus, para sermos instrumentos de Deus para a salvação de outras pessoas. E se nós não estamos a viver na casa de Deus, e não sei, pessoas que até nos assistem online, talvez você não está a viver na casa de Deus, ou talvez tenha estado longe, mas o que Deus quer animar é que aqueles que estão longe possam voltar e possam estar perto e possamos juntos caminhar, porque naturalmente aqui é o seu lugar, na casa de Deus, na presença de Deus, e sermos uma equipa neste sentido. Deus está connosco em todo o tempo e quer nos ajudar. E a minha conclusão é o verso 6: bondade e misericórdia me seguirão. É uma frase que já lemos, mas diz: bondade e misericórdia me seguirão. Quando? Todos os dias. Mesmo nos dias difíceis? Sim, ainda posso ver a bondade e a misericórdia de Deus. Eu não sei qual é o estágio em que estamos a viver hoje. Se os pastos verdejantes, ou se nos sentimos a caminhar em veredas de sombra e de morte até, ou se nos sentimos na mesa do banquete, ou se nos sentimos como parte da família e na casa de Deus, mas saiba que a bondade e a misericórdia de Deus querem acompanhá-lo, acompanhá-la, acompanhar-nos, independentemente do tempo, da etapa onde nós estamos. Uma coisa muito importante é, quando Deus nos chama para uma nova etapa, nós não deixarmos pendências, não deixarmos coisas em aberto, mas podermos fechar ciclos e na bênção de Deus podermos avançar. Não porque achamos que é, mas porque Deus acha e Deus diz-nos que este é o caminho certo para a bênção. Talvez nós podemos pensar nesta manhã nos lugares onde já passamos, naquilo que já vivemos.
Há memórias, talvez, que não são positivas, mas com certeza há memórias que nos trazem alegria ao nosso coração. Boas escolhas que nós fizemos com a ajuda do Senhor também, mas o saldo da vida do crente é um saldo positivo. Onde no vale de sombra e de morte, e os salmos utilizam também ainda que passe pelo vale de Baca, era um lugar onde as pessoas não gostavam de passar, mas a presença de Deus quer estar connosco, mesmo nesses lugares que nós não gostamos, e Ele quer nos dar força, quer nos dar vitória, quer nos dar a sua ajuda e a sua graça. Eu acho que podemos só fazer um resumo, e eu até vou olhar aqui para a projeção. Pastos verdejantes, primeira etapa, Davi é pastor. Segunda etapa, Davi é soldado. Terceira etapa, ele é rei. E na quarta etapa, ele é adorador. Etapas da vida são muitas. Talvez a sua pode ter outras designações e a minha também. Mas o importante é que neste momento nós nos possamos considerar adoradores de Deus. A Bíblia diz que um dia Jesus tem um debate com uma mulher, João capítulo 4, vocês conhecem, conhecida como a mulher samaritana, e a verdade é que ela está a querer discutir religião com Jesus. Olha, os nossos pais dizem que o sítio certo para adorar é aqui, vocês judeus dizem que o sítio certo é em Jerusalém. Eu gostava de saber, onde é que é o sítio certo? Perguntou aquela mulher. E Jesus vai-lhe dizer que o assunto não é o sítio certo, mas o assunto é a atitude certa. Por isso Jesus disse, olha mulher, virá o tempo e já chegou em que nem em Jerusalém, nem aqui neste monte, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adorar porque conhecemos a música, o poema da canção que estamos a celebrar a Deus e a usar para cantar, mas celebrar de todo o nosso coração e com toda a alegria na nossa vida. Este é o desafio. Antes de concluirmos, deixe-me dizer-lhe, o grande desejo de Deus para cada um de nós é que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esta é a hora, este é o tempo, por isso queremos adorá-lo e queremos celebrá-lo de todo o nosso coração. Só com a ajuda de multimédia eu aproveito, antes de concluirmos com um cântico e a nossa oferta, só para deixar alguns anúncios e fazê-lo neste ciclo. Vou ter que olhar para trás. Dia 1 de setembro é já quinta-feira para os irmãos da direção da igreja e também os irmãos consagrados. Às 19 horas nós vamos ter a nossa reunião da direção e do ministério, e no mesmo dia, mas às 21 horas, vamos ter a reunião da liderança dos departamentos. Desta vez apenas com os líderes e sublíderes dos departamentos, como os irmãos habitualmente faziam, e brevemente, ou seja, no domingo que vem, irei anunciar depois uma reunião com todos os staffs para nós planearmos algumas coisas nesta nova etapa deste ano eclesiástico que está diante de nós. Dia 4 é domingo que vem, e isso será dia de celebração da Ceia do Senhor. Cá estaremos juntos para cultuar, mas também para celebrarmos uma coisa muito importante: estarmos ligados e unidos no corpo do Senhor. Sabe, a Bíblia diz que tomar indignamente é mais do que pensar nos pecados que eu fiz nos 30 dias anteriores e orar e perceber se posso ou não tomar o cálice. Tomar indignamente é quando eu estou a atentar contra a união do corpo de Cristo. Em vez de promover, eu faço o contrário. E eu não quero fazê-lo indignamente, nem os irmãos. Queremos fazê-lo dignamente. Porque indignamente não traz a bênção de Deus, mas dignamente traz a bênção do Senhor sobre a vida do seu povo, traz cura, traz vitória, e é isso que nós desejamos. E cooperarmos juntos para a união, para a coesão, para o avanço da obra de Deus, e era importante dizer isto também. Também 4 de setembro, domingo, para o pessoal do Clube do Jota, nós vamos fazer o que nós chamamos ali o regresso às aulas, porque as aulas estão quase aí, não é? E além do Clube do Jota regressar, nós também queremos no domingo que vem, na parte final do nosso culto, fazer alguma coisa muito importante, que é orar por todos aqueles que vão regressar à escola.
como estudantes, mas também aqueles que vão regressar como professores e também orar pelos professores do Clube do Jota. Naturalmente, não poderíamos deixá-los de fora e orar por esta etapa, e a partir de domingo iremos ter também este desafio. E nós continuamos a trazer um desafio de mais alguns voluntários, mais alguns irmãos que queiram juntar-se a todos aqueles que já fazem parte no bar, na livraria, na limpeza, nos assistentes. São algumas áreas que ainda gostávamos de reforçar. Algumas que estavam ali já não estão, porque já, graças a Deus, temos mais algumas pessoas que se voluntariaram, mas ainda são áreas importantes. E muito obrigado a todos aqueles que têm servido e continuam disponíveis para fazer o melhor, servindo o Senhor, servindo a Igreja, servindo-nos uns aos outros. É muito importante. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelas etapas que a nossa vida tem tido. Queremos agradecer por cada uma delas, mesmo aquelas que, humanamente falando, não parecem tão interessantes. Mas, Pai, nós queremos chegar diante de Ti e dizer-te obrigado, porque no meio das mais difíceis temos aprendido a depender de Ti, temos aprendido que Tu és Deus fiel, temos aprendido que Tu és aquele que não muda, que não falha, que estás lá, que cuidas e que sustentas. Muito obrigado por isso. Nos momentos de celebrar, Senhor, queremos também canalizar a glória das nossas vitórias para Jesus, porque é por Ele e para Ele que são todas as coisas. E nesta manhã queremos orar por cada atividade, aquelas que estão aqui anunciadas, outras que a partir de setembro iremos realizar. Senhor, queremos que Tu possas abençoar e que em cada uma delas Tu recebas a glória e nós sejamos abençoados por Ti. É a nossa oração no nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela palavra, pastor. Vamos levantar a nossa oferta. É uma ação voluntária. Estejam à vontade e vamos louvá-lo mais uma vez. Amém. Deus, tudo o que crias, mostra teu coração. Deus, bom te revelar em toda a criação. Teus planos são de paz, tua mão tudo sustém. Sei que me guardarás, tu fazes para o meu bem. Deus, tu és bom para mim, tua graça não tem fim, jamais me irás deixar.
Uma boa semana, irmãos. Obrigada por terem vindo.